Oh, Deus, Deus é bom demais, gente. Lucas 24. Lucas 24, a partir do 44. Amém? Mesmo assentados, quem quiser ficar de pé igual eu, o Jean pode ficar de pé, fica à vontade. Lucas 24, versículo 44. Diz assim: Em seguida, Jesus lhes explicou: São essas as palavras que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo o que ao meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então se lhe abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras. E lhes afirmou: Está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunha desses fatos. Eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade até que sejais revestidos de poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. E enquanto os abençoava, ia se retirando da presença deles, sendo levado aos céus. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém plenos de felicidade. E reuniram-se constantemente no pátio do templo, bendizendo a Deus. Amém. Senhor, como é bom ouvir a Tua voz. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor está no nosso meio. Obrigado, Deus, porque de fato o Senhor preparou todas as coisas para que nós viéssemos aqui cultuar e bendizer o Teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, porque de fato o Senhor tem realizado uma obra nos nossos corações. As nossas vidas, Senhor, anunciam essa obra gloriosa, Senhor, de restauração, de reconciliação, de insistência da parte do Senhor conosco, Pai. Nós somos gratos a Ti por isso, Senhor. Senhor, nesse momento, Deus, nós estamos diante da Sua palavra uma vez mais. Pedimos, Deus, para que o Senhor alcance os nossos corações com a revelação da Tua palavra, Senhor. Nós não necessitamos, Senhor, de mais uma pregação, de mais uma palavra de sabedoria humana. Nós não necessitamos de mais uma informação. Nós não necessitamos, Senhor, de mais um argumento. Nós precisamos, Senhor, da revelação da Tua palavra. Encontre os nossos corações nesse momento, Senhor. Quebra todas as barreiras, Senhor. Que em nós, Senhor, seja forjado aquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações, Pai. Clamamos a Ti, pedimos, Deus, para que o Senhor permaneça no nosso meio, ensinando-nos, exortando-nos, nos lembrando, Deus, da Tua palavra que é gloriosa, que é poderosa, em nome de Jesus, Pai. Te agradecemos até aqui por tudo que o Senhor falou aos nossos corações e pedimos, Deus, para que o Senhor abençoe, Deus, os nossos corações, a nossa mente, o nosso ouvido, Pai, em nome de Jesus. Entregamos mais uma vez todas as coisas ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Da última vez que o Marcelo esteve ministrando aqui, ele pregou sobre esse texto, mas um pouco mais no início, falando sobre os discípulos no caminho para Emaús e como Jesus vai ao encontro daqueles dois discípulos e aquece o coração deles com a palavra, e por hora parece que eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, né? Aí depois Jesus vem e realiza uma obra no coração deles e os olhos deles são abertos, né? E eles, opa, o Senhor estava conosco, não queimava o nosso coração quando Ele falava, quando Ele expunha as Escrituras. Aí Jesus começa a ir de encontro aos discípulos, porque Ele tinha falado, né, anteriormente, falou, olha, vai ferir o pastor, as ovelhas vão se dispersar, mas eu vou ao encontro de vocês. Aí Jesus estava cumprindo a sua palavra. Aí ele foi ao encontro de Maria, foi ao encontro dos discípulos no caminho para Emaús, foi lá falar com Pedro, foi lá falar com Tomé. Jesus foi fazendo o cheque, né? Opa, falei com um, falei com outro. Apareceu no meio de todo mundo, faltou um. Ah, vou voltar aqui para falar com esse um.
Então, Jesus estava cumprindo a sua palavra. Porque, de fato, o ministério de Cristo anunciava uma obra de redenção. Só que essa obra de redenção, antes dessa redenção, era necessário algo. O que era necessário? O sacrifício. Então, Jesus, a gente sabe que ele se ofereceu voluntariamente, se sacrificou e no terceiro dia ele ressuscitou. E eu fico sempre pensando, quando o Marcelo estava ministrando, ele falou um pouco das mulheres, né? E aquilo me pegou, assim, e foi de encontro à minha devocional, porque eu estava exatamente nesse capítulo quando ele estava ministrando, e eu fiquei alguns dias mais pensando sobre isso. E eu fiquei admirado com algumas coisas, principalmente com o desenrolar da história. Até chegar aqui, em 3 dias aconteceu muita coisa, não foi, gente? Meu Deus, quantas coisas aconteceram em 3 dias. E para a gente entender bem isso que nós lemos aqui no capítulo 24, nós precisamos retomar alguns versículos. Vamos lá para Lucas 22. No 22, versículo 1. Vamos ler alguns versículos do capítulo 22 e 23. 22, 1 diz assim: A festa dos pães sem fermento, chamado Páscoa, estava se aproximando, e o chefe dos sacerdotes e mestre da lei procuravam um meio para matar Jesus. Todavia, tinha grande receio do povo. Versículo 7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João, recomendando: Ide, preparai a Páscoa para que ceiemos juntos. E eles lhe perguntaram: Onde deseja que a preguemos? Ao que ele lhes orientou: Ao entrares na cidade, encontrareis um homem carregando um pote de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E comunicareis ao proprietário da casa: O mestre manda indagar-te: Onde é o salão de hóspede no qual poderei ceiar a Páscoa com os meus discípulos? Então ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Ali fazei os preparativos. E seguindo, tudo encontraram conforme Jesus lhe havia pedido, e prepararam a Páscoa. Então não era por acaso que estava se aproximando a Páscoa, porque era necessário o sacrifício de um cordeiro. Só que esse cordeiro precisava ser sem defeito, sem manchas, sem mácula, sem ruga. E Cristo, ele era esse cordeiro pascal que estava sendo preparado para que houvesse a redenção de todo aquele que nele crê. Mas Jesus é, eu ia falar sagaz, mas talvez tenha outras palavras melhores, né? Que me falta agora. Mas Jesus, ele era um pouco sagaz. Mas ele já havia dito isso várias vezes para os discípulos. Desde o início do ministério dele, não só ele disse, outras pessoas falaram. Qual que foi a primeira menção sobre Jesus? Que João Batista, por exemplo, falou: Olha, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então tudo estava sendo preparado. Toda a história estava sendo preparada para que nesse momento o Cordeiro Pascal se revelasse e se sacrificasse em nosso benefício. E Jesus estava falando isso desde o ministério. O João falou, aí Jesus falou. Mas quando Jesus tocava nesse assunto, o que os discípulos faziam? O Pedro foi o primeiro, né? Lá em Mateus 16, Pedro, depois de dar aquele golaço, depois deu a bola fora, né? Com Jesus, foi a primeira vez que Jesus falou abertamente que era necessário que ele fosse perseguido, que ele sacrificasse e que ele ressuscitasse. Foi a primeira vez que ele falou claramente para os discípulos. Aí Pedro chama Jesus de canto e fala: Jesus, não dá, né? Porque eu fico pensando também, porque existia uma grande expectativa no coração do povo, principalmente dos discípulos, de que houvesse uma completa restauração do reino de Israel. Aí como aquele que estava propondo esse caminho de restauração ia se sacrificar, como vou restaurar um reino começando pela morte? Não faz sentido, né? Então os discípulos, eles não entendiam. Eles não entendiam o que estava acontecendo. Tanto é que aí Pedro chama Jesus de lado, fala: Não, Jesus,
Espera aí, vamos devagar. Agora que o negócio está ficando bom, agora que eu arrumei um emprego, e parece que esse emprego vai ser a longo prazo, então vamos devagar. Agora que eu saí lá parei de cheirar peixe, agora eu vou reinar sobre Israel. Nossa, vou ter um ministério. Qual é o ministério do Pedro, hein, gente? De defesa, né? Ministro da defesa. Então, existia essa preocupação no coração dos discípulos, porque, de certa forma, eles eram muito limitados para entender o que estava acontecendo. De fato, Jesus estava fazendo algo absolutamente incrível, que era muito difícil. Imagina nós nesse momento. Igual nós estamos aqui cultuando a Deus, qual que é a nossa maior expectativa? Fala aí, gente. Qual que é a nossa maior expectativa, gente? Como povo de Deus? É a volta do Senhor. Só que a gente fala na volta do Senhor, não faz muito sentido, né? Parece algo tão distante. E parece que cada vez mais intenso, né? Quando a gente percebe as coisas acontecendo, a gente lê a palavra. Fala, gente, mas ainda assim, para nós é algo estranho. Por mais que exista essa expectativa genuína no nosso coração, é algo estranho. E por mais que havia uma expectativa genuína no coração dos discípulos, era algo estranho para eles. E Jesus falava sobre esse sacrifício e os discípulos não compreendiam. Agora, vamos lá para Lucas, ainda no capítulo 22, versículo 37. Agora, olha o que Jesus fala para os discípulos. Versículo 37. Pois vos asseguro que é necessário que se cumpra em mim o que está escrito. E ele foi contado com os transgressores. Sim, o que está escrito ao meu respeito está para se cumprir. Então, tudo que foi anunciado, tudo que foi profetizado, tudo que estava sendo construído aqui nos últimos anos, nesse momento aqui, estava sendo construído para que houvesse o cumprimento na pessoa de Cristo, o Cordeiro Pascal. Mas, ainda assim, permanecia essa dúvida no coração dos discípulos. E além dessa dúvida, surgia também algumas questões no coração dos discípulos. Logo depois, olha o versículo 47. Desculpa, versículo, volta um pouquinho, 24. No meio disso tudo, olha o que surge no coração dos discípulos. E surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles deveria ser considerado o mais importante. Estava todo mundo querendo ministério, né? Mas Jesus lhe ponderou: os reis das nações são os senhores delas, e os que exercem autoridade sobre os povos são chamados de benfeitores. Entretanto, vós não sereis assim. Ao contrário, o maior entre vós seja como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Porquanto, quem é o maior, o que está reclinado à mesa ou o que serve? Porventura não o que está reclinado à mesa? Contudo, entre vós, eu sou como aquele que serve. Vós sois os que tendes permanecido ao meu lado durante as minhas tribulações. Assim como o Pai me outorgou um reino, eu designo a vós, para que comais e bebais na mesa do meu reino, e vos assentei em tronos para governar as 12 tribos de Israel. Aí surge esse tipo de questão. E Jesus, sagazmente, brincando, sabiamente, ele coloca todo mundo em pé de igualdade. Então, não tem ninguém aqui que é melhor do que ninguém. Todo mundo deve ser aquele que serve. Você quer ser o primeiro? Seja aquele que serve. E é costume também a gente sempre lembrar dos discípulos. O que a gente imagina quando a gente pensa nos discípulos? Está tão fresquinho, gente. Se eu não ficar fazendo perguntas, vocês vão dormir, que está propício para dormir. Então eu vou ficar... Ixi. Quando a gente pensa nos discípulos, quem que a gente lembra? Dos discípulos. Mas quais discípulos? Dos discípulos. Dos 12. Mas tinha só os 12. Não tinha muita gente que caminhava com Jesus. Não tinha mulheres. Não tinha o Barnabé. A gente pouco lembra de Barnabé. Quando chega em Atos, a gente lembra de Barnabé. Mas Barnabé estava caminhando com Jesus. Tantos outros. Mas é sempre quando a gente pensa nos discípulos, a gente se limita a pensar nos 12. Mas não, tinha muita gente. Tinha as mulheres. Tinha muitas mulheres aqui caminhando com Jesus.
não era só os discípulos. Então essa questão não era uma questão que envolvia só os apóstolos. Era uma questão que envolvia os discípulos, era mais gente. Mais gente estava com essa preocupação de ser o melhor, de ser o maior. Mas Jesus coloca todo mundo de pé de igualdade. Falou, as mulheres são iguais aos homens, o mais importante aqui vai ser o que mais serve, então todo mundo vai servir todo mundo. É assim que funciona, no reino dele. E nós não vamos entrar na questão do sacrifício de Jesus, da perseguição, da sentença, para a gente relembrar algumas coisas. Então, se Jesus colocou todo mundo em pé de igualdade, então ponto. Jesus falou, a água parou. Então, assim, uma coisa é a minha opinião, outra coisa é a opinião do Elvis, outra coisa é a opinião do fulano, mas outra coisa é a palavra de Jesus. Na palavra de Jesus, embora a gente concorde ou não, a gente tem que obedecer. Então, Jesus colocou todo mundo em pé de igualdade. E depois a gente sabe que Jesus foi perseguido, foi morto. E quem encontrou Jesus primeiro? Maria, Pedro. Gente, Lucas 23. Versículo 26. Diz assim: então, retiraram dali enquanto o levavam. Já tinha acontecido o sacrifício, a gente já sabe bem isso, né? Então, o retiraram dali enquanto o levavam. Agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e jogaram a trave de cruz sobre os seus ombros, obrigando a carregar e caminhar atrás de Jesus. Então, isso aqui, Jesus já estava caminhando lá com a cruz, né? Versículo 27. E uma grande multidão seguia ele, inclusive muitas mulheres, que choravam e pranteavam em desespero. E depois Jesus dirige a ela aqui uma outra palavra. Mas tinha muitas mulheres. E um pouco agora sim, um pouco mais adiante, Lucas 23, 50. Vamos ler. Diz assim: e eis que havia um certo homem chamado José, natural de Arimateia, uma cidade da Judéia, e membro do Sinédrio, que era um homem bom e justo, ele temia o Senhor. E ele não havia concordado com o veredito, tampouco com o proceder dos outros, e guardava o reino de Deus. Ele foi o único no Sinédrio que se opôs ao sacrifício de Jesus. Versículo 52. Ele foi à presença de Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então, tirando-o da cruz, o envolveu em um lenço de linho e o depositou num túmulo cavado na rocha, na qual ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia acompanharam José e, contemplando o tumulto, viram como o corpo de Jesus fora colocado naquele local. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e bálsamos, e no sábado descansaram em obediência ao mandamento. Mais uma vez, as mulheres estavam ali. E aqui, para mim, é um momento assim, muito importante, porque quem fez esse trabalho de colocar o corpo de Jesus no túmulo não foi as mulheres, foi o José de Arimateia, que fazia parte do Sinédrio. Ele foi o único que se opôs ao sacrifício de Jesus. Aí ele pediu o corpo para Pilatos e sepultou. Foi lá e colocou o corpo de Jesus no túmulo. E as mulheres, elas viram. Então, nós lemos anteriormente que elas acompanhavam Jesus. Muitas mulheres, desde a Galileia, estavam acompanhando Jesus. Vendo tudo que estava acontecendo. E não só acompanharam Jesus, mas como no dia que Jesus foi levado ao túmulo, elas estavam lá, elas viram Jesus sendo colocado no túmulo. Mas qual foi a dificuldade dos discípulos quando Jesus apareceu para elas? Acreditar nelas, no testemunho das mulheres. E eu fiquei pensando nisso quando o Marcelo ministrou sobre isso, porque eu estou só retomando o que ele ministrou. E depois em casa eu fiquei perguntando, gente, qual era a dificuldade dos discípulos em acreditar no testemunho delas? Porque elas acompanharam, elas viram. Jesus colocou todo mundo em pé de igualdade.
Uai, se a palavra de Pedro era mais importante do que a delas? Não era, segundo Jesus, não. O que a gente viu, e quando começou a surgir uma questão de importância no meio deles, Jesus, opa, parou. Todo mundo é igual. Se todo mundo é igual e todos os apóstolos e os discípulos e as mulheres ouviram essa palavra, por que existia essa resistência tão grande em ouvir o testemunho delas? Elas viram, elas acompanharam. Meu Deus, tinha que tirar foto. Vou tirar foto aqui, uma selfie, para provar. Que dificuldade era essa? A gente sabe que existia uma questão cultural muito forte, mas Jesus, ele já tinha ensinado os discípulos que no meio dele, no meio do povo dele, não era para ter essa diferença. Então, isso me levou a meditar em algumas coisas. Agora, capítulo 24, finalmente, estamos chegando. Aí no 24, Jesus ressuscita, as mulheres cumprindo ali o ritual judaico de preparação do corpo, elas foram até o túmulo, porque elas viram, eu vi Jesus lá, eu vi ele entrando lá, então eu vou até lá, eu vou embalsamar o corpo de Jesus, aí levaram os perfumes. A cultura judaica é muito bonita, gente, eu acho uma coisa linda. Aí eles foram embalsamar o corpo, chegando lá, para surpresa delas, Jesus não estava lá. Agora, olha o versículo 24, versículo 9. E, ao voltarem do sepulcro, elas compartilharam tudo o que lhes acontecera aos 11, agora aos apóstolos, e a todos os outros. Aos discípulos também, tinha muita gente. Versículo 10. As mulheres que relataram todos esses fatos aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, bem como as demais que com elas estavam. Entretanto, eles não acreditavam nelas. As palavras daquelas mulheres lhe pareciam um delírio. Só até aqui. E mais uma vez, você vê que eles não davam crédito. Mas foi todo mundo que não acreditou? Eu sempre pensei nisso. Falei, gente, olha o versículo 12. Contudo, Pedro levantou-se e saiu correndo até o sepulcro. Poxa, então pelo menos um, ainda que Pedro tenha ido lá no sepulcro, só para falar porque elas estavam erradas, de certa forma, gente, ele acreditou. Glória a Deus! Um acreditou. No meio de muitos ali, não foi só o Pedro. Outro evangelista, o João, vai falar que o João também foi. O João falou que ele foi. Ele foi mais o Pedro. Apostaram corrida para ver quem chegava primeiro. Então, 2 dentre 11, no meio de muitos discípulos, eles ouviram. Ainda que fosse para duvidar do que elas disseram, eles foram lá para checar. E isso aqui me faz pensar em qual era a real dificuldade dos discípulos, dos apóstolos, dos discípulos, das mulheres. Qual era a dificuldade que eles estavam tendo em acreditar? Vamos lá para João 20 agora, que é o texto paralelo a esse. João 20, a partir do 1. João 20, a partir do 1. Diz assim: Ao amanhecer, o primeiro dia da semana, estando ainda no meio escuro, que foi exatamente o que a gente leu, agora falado por João, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Então saiu correndo em busca de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhe: Eles tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Imediatamente Pedro saiu em direção ao sepulcro, acompanhado pelo outro discípulo, por João. Ambos corriam juntos. Entretanto, o discípulo, correu mais do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E inclinando-se viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Em seguida, chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. Pedro entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera em volta da cabeça de Jesus, e que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. Então, o outro discípulo, que chegara primeiro, o João, também entrou. Ele viu e creu. Agora olha o versículo 9, gente.
Contudo, eles ainda não haviam entendido que, de acordo com a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E assim foram os discípulos outra vez para sua casa. Esse versículo 9, eu meditei nele alguns dias, porque, de fato, é isso que estava acontecendo. A dificuldade dos discípulos não era só em acreditar no testemunho das mulheres. Embora a maioria não tenha acreditado, o João e o Pedro eles acreditaram. A dificuldade dos discípulos, daquelas pessoas que estavam ali caminhando com Jesus, era acreditar que todo aquele momento havia sido anunciado pela palavra. E quando Jesus falou que ele ia se sacrificar, ele estava falando a verdade. Os discípulos não estavam entendendo a profundidade disso. É por isso que eles estavam com essa dificuldade. Olha o versículo 9. Eles ainda não haviam entendido que, de acordo com a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Então, a dificuldade deles não era só o testemunho das mulheres. Era fazer com que aquela palavra poderosa saísse daqui e entrasse aqui. Era, de fato, entender que a palavra ela estava se cumprindo. Não era só compreender a palavra. Os discípulos compreendiam a palavra? Sim. Sendo eles judeus, eles já sabiam, gente, que haveria de vir alguém. Havia essa expectativa no coração deles. Expectativa política de restauração de Israel. Ainda há essa expectativa do Messias no meio do povo de Israel. Existe essa expectativa. E eles sabiam, de certa maneira, que Jesus estava cumprindo esse momento. Só que tudo aquilo que estava acontecendo gerava uma dificuldade neles de compreender que era naquele momento. Jesus estava fazendo valer a palavra do Pai. Era o Verbo encarnado. Era o Cordeiro perfeito. O Cordeiro pascal que estava redimindo todo mundo. Todo mundo ali estava sendo redimido na pessoa de Jesus. E era isso que estava acontecendo. E chegamos agora em Lucas 24, depois disso tudo. E no Lucas 24, que foi o texto que nós lemos no início, depois de ter acontecido tudo isso, olha o que Jesus fala. Depois de Jesus aparecer para os discípulos, ir de encontro a cada um, tudo aquilo que a gente falou, olha o que acontece agora. Versículo 44, 24, 44. Em seguida, Jesus lhe explicou: são essas as palavras que eu vos ensinei, quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo o que ao meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, se lhe abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras. Só até aqui, por enquanto. Alguém tem outra versão, diferente da King James, que poderia ler o versículo 45? Está igual? Vou abrir uma diferente aqui, então. Todas são igual? Igual? Tá igual, Jean? O Jean tem a vozona, né? Lê aí, Jean. Tá igual? Eu vou ler aqui em outra versão. Tá igual. Vou ler pela NTLH. Então, Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas. E eu acho interessante esse versículo, porque, diferente das outras vezes, você vê que ninguém mais se opõe. Então Jesus começa a falar coisas difíceis, falando do cumprimento da palavra, e não há mais uma oposição por parte dos discípulos. Porque, de fato, Jesus ele abriu a mente dos discípulos, e eles foram capazes de compreender a palavra. Então aquilo que era estranho já não é mais estranho, porque meu entendimento compreende a palavra. Então aquilo que me soava tão diferente, tão rude, agora não mais. Agora meu coração testemunha, testifica com essa palavra. Ainda que seja coisas, Jesus depois ele fala coisas mais difíceis ainda. E não há mais oposição no coração dos discípulos.
Porque, de fato, houve uma revelação da palavra. Nós conseguimos chegar a algum lugar através do esforço intelectual. Todo mundo aqui sabe ler, a gente foi alfabetizado. A gente pode ter dificuldade, que é normal, mas todo mundo aqui foi alfabetizado, todo mundo consegue ler, não consegue? Se a gente pegar um versículo aqui, se a gente ler, a gente não entende? Se a gente pegar um livro que explica algum trecho da Bíblia, algum trecho difícil, se a gente lê o livro, a gente compreende. Se a gente escutar uma palestra, se a gente ouvir uma pregação, se a gente ir para o grupo pequeno, compartilhar a palavra, através de um esforço intelectual, a gente consegue chegar em algum lugar. Mas tem um lugar em Deus de compreensão da palavra que nós só conseguimos chegar através de uma obra do Espírito no nosso coração. Porque os discípulos aqui, eles foram expostos a muita palavra. 3 anos e meio caminhando com Jesus. Aí Jesus falava, olha, eu vou me sacrificar. Aí eles não entendiam nada, ficava bravo. Não, Jesus, agora não, agora está ficando bom. Agora que vai dar jeito no negócio. Não, agora não. Eles não entendiam, porque ainda não tinha sido realizada essa obra no coração. Talvez de propósito, sendo Jesus tão sagaz. Mas talvez de propósito, porque, de fato, eles precisavam dessa obra no coração. E aqui eu entendo uma coisa da parte de Deus, que não é necessário ser exposto, não é só necessário ser exposto à palavra, só isso não basta. Há quantos anos nós somos expostos à palavra aqui, gente? Quantos anos? Tem coisa aqui que o pastor, quando começar a pregar, a gente continua na mesma linha, sem errar. Porque é muita exposição à palavra. Mas tem um lugar, que é esse lugar que o irmão William testemunhou hoje. Gente, eu não consigo explicar, mas, meu Deus do céu... Esse lugar a gente só chega a partir de uma obra do Espírito no nosso coração. A gente não chega com o nosso esforço. A gente não chega com um método, o melhor método do mundo. Vamos pegar o melhor método do mundo de multiplicar a igreja. Tem muitos aí rodando e dá certo, gente. Dá certo. Mas tem um lugar em Deus que a gente só chega rendido. Tem um lugar em Deus que a gente só chega de silêncio. Fala, Senhor, hoje eu vou ficar em silêncio aqui, Senhor. Mas eu sei que o Senhor me ouve. Tem um lugar em Deus que a gente só chega prostrado. Fala, Senhor, hoje eu estou aqui contrariando a minha vontade, mas eu estou aqui, Senhor. Porque no Senhor tem vida. Os discípulos precisavam entender isso. Porque eles depois carregaram essa mensagem. Jesus não mudou o mundo. Quem mudou o mundo foi os discípulos, com uma mensagem. E eles falaram, olha, eu ouvi um homem, eu ouvi, e aqui está a palavra dele. E é tão poderosa a palavra de Jesus que ela alcançava tudo. Você vê que os discípulos não tiveram mais dificuldade em obedecer. Hoje eu estava relendo lá a história dos discípulos, né? Tem um livro, né, muito famoso, chama História dos Mártires. Fala a história de vários mártires, mas começa falando da história dos discípulos. Desculpa, olha eu aqui, falando dos discípulos, reduzindo aos apóstolos. Falando dos apóstolos. Gente, depois disso aqui, eles caminharam para a sua morte. Cada um morreu de uma forma mais terrível e eles não se importavam. Cada um entregou as suas vidas a um nível de obediência tão profundo que eles não se importavam. E eles iam e fazia mal para eles, e a palavra falava, olha, vocês podem prender, mas o evangelho ninguém prende. E a palavra se espalhava, aquela coisa gloriosa. Então, porque isso é fruto de um entendimento que é aberto pelo Senhor. Nós precisamos orar por isso, para que o Senhor abra o nosso entendimento, para que nós não sejamos mais expostos à palavra simplesmente, mas que a palavra que chegar a nós encontre um entendimento aberto,
para que ele frutifique. Amém, gente? Porque isso que está acontecendo com os discípulos é algo que replica a nós. Nós podemos correr esse risco de caminhar com Jesus há anos e anos e ser exposto. Gente do céu, Goiânia, vamos pensar na nossa cidade. O Nicodemos era, preletor aqui em Goiânia. Talvez o maior pregador da história do nosso país. Nicodemos e o Shed, né? Mas o Shed não era brasileiro. Nicodemos é. O cara pregava aqui em Goiânia. Poxa, Goiânia é uma cidade que é tão abençoada pela palavra. Tantos, estou dando um exemplo aqui, mas tantos outros. Tantos outros. Sabe, a igreja goiana é muito exposta à palavra, à verdade. Você vê que nós temos dificuldade, mas as nossas dificuldades, elas não são dificuldades que outros estados enfrentam. Mas assim, o que nós temos feito com essa exposição à verdade? Precisa de mais um Nicodemos, mais um pastor Mário, que tenha sempre, em abundância no meio do corpo de Cristo, mas que esse entendimento que chegar a nós encontre um entendimento aberto. E isso a gente precisa ser intencional. Nós temos que orar. Senhor, abre o nosso entendimento, para que de fato essa palavra crie raiz nos nossos corações. E ainda que eu não consiga expressar em palavras, meu coração testemunha. E eu vou de encontro a ela porque meu coração me obriga a ir de encontro a ela. Amém? E continuando aqui, no versículo 49 de Lucas 24, olha o que diz. Eis que eu sobre vós envio a promessa do meu Pai. Contudo, permanecei na cidade, até que sejais revestidos de poder do alto. E mais uma vez, Jesus dirige essa palavra, agora não só para os apóstolos, mas para todos os discípulos. E o que os discípulos fazem, gente? Eles permanecem. A dificuldade antes era acreditar na palavra, era permanecer. Porque Jesus falou, olha, vai ferir o pastor, todo mundo vai dispersar, mas eu vou ao encontro de vocês. Aí ninguém estava achando que Jesus estava falando de verdade, né? Estava todo mundo achando que não ia acontecer. Mas aí ele foi cumprindo. Opa! Aí aquilo que era uma dificuldade, aí Jesus está juntando as pessoas. Então houve essa dificuldade dos discípulos em continuar cumprindo a palavra. Mas aqui, depois que Jesus abre o entendimento deles, essa dificuldade se esvai. E a dificuldade que era na permanência, não existe mais. Eles permanecem. E se nós lermos aqui o versículo 50 ao 53, esses versículos são os mesmos versículos que Lucas inicia o livro de Atos. Há de se lembrar que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, o Lucas escreveu dedicando a Teófilo, que era um oficial da guarda romana. E parece uma continuação. Se você ler o capítulo 1 de Atos e o final aqui de Lucas, tem uma continuidade. Ele está falando do mesmo assunto. Então, os discípulos, eles permaneceram até que Jesus cumprisse aquela palavra. Qual que era a palavra dele? Permaneça na cidade. Que se você olhar em Atos capítulo 1, 4, é exatamente isso que ele fala. Aí, versículo 50. Levando-os à proximidade de Betânia, Jesus ergueu as mãos e o abençoou. Enquanto abençoava, ia se retirando da presença deles, sendo elevado aos céus. Então, eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, plenos de felicidade, e reuniram-se constantemente no pátio do templo, bendizendo a Deus. Então, aquela dificuldade na permanência não existia mais. Os discípulos permaneceram até que o Senhor cumprisse a promessa. E o Senhor cumpriu a promessa? Sim ou não, gente? Quanto tempo levou desse período aqui para o Pentecoste? 40 dias? 40 dias.
E eles permaneceram durante os 40 dias. Eles permaneceram. Conversando com a Rayane lá em casa sobre isso, eu perguntei, e se esse tempo demorasse 1 ano? Será que eles permaneceriam? Eu creio que sim, gente. Se esperassem 10 anos, será que eles permaneceriam? 40 anos? 70 anos? A exemplo do povo lá de Israel, que foi levado para o cativeiro, lá para a Babilônia, ficou 70 anos. Será que eles permaneceriam recebendo tamanha revelação e tendo o entendimento aberto para compreender quão precioso era aquilo que eles estavam vivendo? Sem dúvida alguma, eles permaneceriam. Há quanto tempo nós estamos aqui em Jardim Presidente? 8 anos? 9? Não sei, gente. Estou aqui chutando aqui para ver se alguém me ajuda. 8? Acho que é 8, né? 8 anos. Hã? De 8 para 9. O Senhor tem nos dado a graça de permanecer. E se esse tempo durar mais 8? E se esse tempo não se cumprir, gente? E se a gente não vê a conclusão daquilo que a gente sonha? A gente não sonha com um prédio. A gente carece muito da estrutura, a gente sabe disso. A gente carece muito disso, mas a gente não sonha com isso. A gente sonha em vidas restauradas, nossa família caminhando com a gente. Esse é o nosso sonho. Mas e se isso não se cumprir em vida? Nós permaneceremos? Só permanece quem tem uma visão de quem ele é. Quem tem um entendimento aberto. Para compreender o quão precioso é fazer parte de uma obra que é muito além do que a gente pode oferecer. Os discípulos, eles, embora no início não tivessem noção do que estava acontecendo, depois que Jesus realiza essa obra no coração deles, eles permanecem. Eles permaneceram até perderem as suas vidas, eles continuaram. Eles continuaram. E que esse seja o nosso legado. Que o nosso legado, na quarta-feira nós estávamos orando, né? Senhor, não dê um palco para a gente, não. A Igreja Vida não precisa de um palco. Não dê muito recurso, não. A gente não precisa de muito recurso. Nos dê um coração que vai em direção ao outro. Nos dê uma palavra, Senhor, para que no momento de dificuldade o nosso irmão escute uma palavra da gente. Nos dê, Senhor, um coração amoroso para andar 2 milhas se for preciso. Nos dê, Senhor, a sensibilidade, às vezes, de ter paciência, que às vezes falta para a gente. Que o Senhor nos dê isso, sabe? Que Ele não nos dê um palco. Que Ele não nos dê uma igreja que tem uma estrutura maravilhosa, mas que não tem coração. Porque Deus não se importa com a quantidade. Às vezes a gente se entristece com isso. Nossa, Jesus, tem mais cadeira vazia do que gente. Gente, essa nunca deve ser a nossa preocupação. A gente se entristece pela ausência das pessoas que a gente tanto ama que não está aqui. A gente se entristece sim. Mas quando nossos olhos estão nele, isso não é algo definidor. Isso não define a minha adoração, não define a minha resposta, não define a minha fidelidade. Eu continuo olhando para ele. Até quando, gente? Até que a palavra se cumpra. Ainda que seja em vida, ainda que seja em Jardim Presidente, assim, ainda que seja em outro lugar. Que a nossa mensagem seja de permanência. De homens e mulheres que permaneceram. O irmão William estava dando testemunho aqui há 20 anos, permanecendo. Gente, isso é maravilhoso. A gente tem que valorizar isso. Há quantos anos, muita gente aqui, mesmo com muita dificuldade, há quantos anos essas pessoas têm permanecido? Quanto testemunho nós podemos dar aqui de pessoas que permaneceram? E uma geração que não permanece nos estudos, não permanece no trabalho, não permanece na igreja, não permanece nas relações, não permanece em casa. Uma geração que não tem duração, não tem continuidade nas coisas. Que esse seja o nosso maior exemplo.
de uma geração de pais maduros, mães que permaneceram. Amém? E sempre quando eu penso nisso, eu lembro de uma coisa. Só permanece quem tem uma palavra. E eu tenho certeza absoluta que todo mundo que está aqui tem uma palavra da parte de Deus. Palavras às vezes que não se cumpriram ainda, palavras que se cumpriram em partes, palavras que se cumpriram, mas permanece porque receberam uma palavra. E eu glorifico a Deus por conta disso. Porque de fato a gente precisa só de uma palavra, porque essa palavra ela vai se cumprir. Nós temos uma palavra em relação à nossa família, nós temos uma palavra em relação ao ministério, nós temos uma palavra em relação à igreja. Então que a gente permaneça até que essa palavra se cumpra. A exemplo dos discípulos que por hora não entendiam, mas depois entenderam e por isso continuaram caminhando. Eu recebi uma palavra da parte de Deus há muitos anos. E tudo que eu fiz ou tentei fazer na minha vida foi em decorrência dessa palavra. Quando eu tinha 17 anos, no meu aniversário, meu pai não estava em casa, para variar. Tinha uma enorme dificuldade, né? O irmão William e a Naninha caminhavam bem próximo nessa época. E estava muito revoltado, sabe, gente? Nossa, revoltado com a vida, com as coisas. Nossa, meu Deus do céu. 17 anos, né? E no meu aniversário, eu lembro que meu pai me mandou uma palavra. E eu lembro muito bem de ler essa palavra. Estava sentado na cama do meu irmão, a gente dormia junto. E ele falou: meu filho, eu sei que hoje é seu aniversário. E eu queria que você lesse 2 palavras. Josué capítulo 1, do versículo 5 ao 9, e Salmos capítulo 1. Gente, eu li aquilo, e aquilo mudou minha vida. Quando eu li aquilo, meu Deus do céu, aí eu tive um encontro com Jesus. Aí falava: ninguém te poderá resistir durante toda a sua vida, assim como fui com Moisés, serei contigo, e fala uma série de coisas. E Salmos capítulo 1 fala, olha, dentre muitas coisas que ele fala sobre ser apaixonado pela palavra. E aquilo mudou minha vida completamente, completamente. E meu aniversário foi agora, recentemente, e eu pude agradecer meu pai. Falei: pai, obrigado, porque aquela palavra, quando eu tinha 17 anos, que o Senhor me deu, mudou minha vida. Mudou minha vida. E essa palavra me consome. Me consome. E eu penso na igreja todo dia, gente. Todo dia eu penso na igreja. Tem dia que eu falo: Deus, hoje eu não quero pensar na igreja, não. Que tem dia que eu não estou olhando para o Senhor, aí o julgamento toma meu coração. Mas eu penso na igreja todo dia. Todo dia. Porque essa palavra me consome. Essa palavra norteia a minha vida, a minha família, a minha caminhada. E quem tem uma palavra, assim como nós temos, irmãos, nós permanecemos. Isso não diz respeito à perfeição, não significa que a gente vai acertar em tudo, mas significa que o fruto disso, o fruto da perseverança é a permanência. Então eu permaneço porque eu persevero. Eu persevero porque eu tenho uma palavra. Que o Senhor abra o nosso entendimento como congregação para que a gente compreenda a palavra, as palavras que o Senhor direcionou a nós particularmente e a palavra que o Senhor tem nos dado como congregação. Amém? Vamos orar, gente. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Essa palavra que nos consome, Senhor. Essa palavra que indica o caminho a seguir. Essa palavra, Senhor, que ilumina os nossos passos.
essa palavra, Senhor, que nos repreende, essa palavra, Senhor, que vai de encontro a nós quando nós esquecemos da palavra, Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que perpassa gerações e continua alimentando as nossas vidas. Senhor, nós oramos, Pai, nessa noite. Abra o nosso entendimento, Senhor. Abra o nosso entendimento, Senhor, para que nós compreendamos essa palavra, Deus, na sua totalidade, Senhor. Quantas palavras, Senhor, foram direcionadas a nós, Senhor, particularmente. Palavras que não se cumpriram ainda, Senhor, mas que, às vezes, dependendo da circunstância da vida, Senhor, nós temos dificuldade, Senhor, em crer que essa palavra vai se cumprir. Pai, que não falte fé da nossa parte, que não falte da nossa parte permanência, Senhor, insistência, porque nós temos uma palavra, Senhor. Nós temos uma palavra para a nossa família, Senhor. Nós permaneceremos, Senhor, até que essa palavra se cumpre. Até que essa palavra se cumpre, Senhor. Até que os nossos filhos estejam rendidos ao Senhor, nós permaneceremos, Senhor. Ainda que com lágrima nos olhos, nós permaneceremos, Senhor. Ainda que fracos, Senhor, nós permaneceremos, Senhor, até que eles se rendam completamente ao Senhor. Nós permaneceremos, Senhor. O nosso testemunho será de homens e mulheres que permanecem, Senhor, que permanecem porque ouviram, e essa palavra nos consome, essa palavra, Senhor, nos consome. Nós temos uma palavra, Senhor, nós temos uma palavra, Senhor, e sobre a Tua palavra nós queremos caminhar, sobre a Tua palavra nós queremos viver, sobre a Tua palavra nós queremos, Senhor, congregar, sobre a Tua palavra, Senhor, nós queremos, Senhor, trabalhar. Sobre a Tua palavra, Senhor, nós queremos desenvolver o nosso ministério. Sobre a Tua palavra, Senhor, nós queremos ir em direção aos perdidos, Senhor. Sobre a Tua palavra, Senhor, nós queremos tocar os perdidos. Sobre a Tua palavra, Senhor, nós queremos continuar perseverando, Senhor. Porque quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Em nome de Jesus, Senhor, aviva os nossos corações, traga de volta, Senhor, a certeza da palavra, Deus, no coração dos meus irmãos, Pai. Palavras que foram apagadas, Senhor, em decorrência das circunstâncias da vida, Senhor. Traga de volta essa palavra à memória, traga de volta, Senhor, a palavra, Senhor, que lança em direção à vida profissional. Traga, Senhor, de volta, Senhor, a palavra que lança em direção ao ministério, a palavra que lança em direção à vida, Senhor. Traga de volta, Senhor, que essa palavra rasgue os nossos corações, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Traga sobre nós, Senhor, a memória da Igreja Vida, Senhor, as promessas que foram direcionadas, Senhor, a promessa de alcançar as nações, a promessa, Senhor, de alcançar Jardim Presidente, Senhor, de abençoar a nossa comunidade, Senhor. Traga a nossa memória, Senhor, traga a nossa memória. Nós permaneceremos, Senhor, até que essas palavras se cumpram, Senhor. As palavras direcionadas ao Ministério de Música, Senhor. Cumpre, Senhor, as Tuas palavras, Senhor, de vida, as Tuas palavras, Senhor, de vida, Senhor. Cumpre, Senhor. Lembra-nos, Senhor, da Sua palavra, a palavra direcionada ao ministério com crianças, Senhor. Lembra os irmãos, Senhor, de que existe essa palavra, ao ministério de intercessão, Senhor, aos pastores, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Mateus 24:35 diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém? Que todas essas palavras que foram lembradas, foram restauradas, que elas se cumpram no seu devido tempo.
porque quem fez a promessa é fiel. Amém? Vamos orar uma vez mais. Oh, Senhor, nós te agradecemos, Deus. Obrigado, Jesus, pela igreja, pelos irmãos, Senhor, porque é no seio da igreja, que é no seio da comunhão, Senhor, que nós somos lembrados que existem muitas palavras, Senhor. Obrigado, Senhor, que durante essa semana, Senhor, nós sejamos cada vez mais lembrados dessas palavras, Senhor, fortalecidos pela Tua palavra, Senhor. Pai, nós oramos para que uma nova medida de revelação da Tua palavra venha sobre nós, que o novo entendimento, Senhor, venha sobre nós, que uma maior entrega, Senhor, alcance os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, conduz-nos, Senhor, a uma maior revelação da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. E que o nosso testemunho como congregação, como Igreja Vida, seja o testemunho daqueles que permanecem, Senhor, porque receberam a palavra. Permanece até que essa palavra se cumpra, Senhor. Até que essa palavra se cumpra sobre as nossas famílias, Senhor, nós permaneceremos. Até que essas palavras se cumpram sobre as nossas vidas, Senhor, nós permaneceremos. Até que essa palavra se cumpra em Jardim Presidente, Senhor, nós permaneceremos. Até que essa palavra se cumpra em Bela Vista, Senhor, nós permaneceremos. Até que essa palavra se cumpra no Brasil, Senhor, nós permaneceremos, Senhor, porque nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas firmes, juntos, Senhor, seguimos avante, continuamos, Pai, em nome de Jesus. Fortaleça os nossos corações, Pai. Abençoa os nossos irmãos que não pôde estar aqui. Nós tenhamos, Pai, uma semana de paz, uma semana de revelação, uma semana, Pai, conduzida pelo Senhor. Abençoa o nosso retorno, que a paz, a alegria, a consolação, a revelação, a direção do Teu Espírito esteja sobre nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.